Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe a todos nesta noite. É uma alegria, uma satisfação estar aqui falando da palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor e revendo cada irmão, cada irmã, em especial o pastor Jean, sua família. Que Deus abençoe a pastora Franciele, a Rebeca, a Liselena. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos receber, pela paciência. E aqueles mistérios ali, né? Glória a Deus. Deus é bom. Deus abençoe o presbítero Abner, diaconisa Ana, toda a família. Deus abençoe todos vocês. E é uma alegria nós aqui estarmos e recebermos o carinho dessa igreja, que cada vez que nós viemos aqui está mais linda, mais abençoada. E eu creio que assim será até o dia que Jesus voltar. Deus abençoe todos. Meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo, segundo livro das Crônicas, o capítulo 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. E nós vamos estar lendo o versículo 15 e o 16. Nós estamos nesta campanha entregando tudo no altar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Que toda honra, toda glória, todo louvor, adoração e exaltação sejam sempre ao Senhor. Peço a vocês um pouco de paciência. Esses dias, por estar pregando muito e cantando sem microfone, eu fiquei sem voz, mas não deixei de fazer a obra. Fiquei ali, então a gente está um pouquinho debilitado, mas vamos adorando a Deus e pregando a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Feche os seus olhos uma vez mais. Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocamos tudo diante do teu altar. Que esta palavra seja como uma flecha que atinja os nossos corações, que nos liberte, que nos cure, que nos sare, que abra os nossos olhos, que nos faça ver aquilo que nós já não podemos mais ver, que nos ajude a entender aquilo que nós já não podemos mais entender. Seja a tua voz falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. E toda obra de magia branca, negra, vermelha, toda seta, toda opressão, toda fúria, todo intento, todo espírito de voodoo, de bruxaria, de satanismo, nós atamos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, sem poder, sem efeito. E a partir de agora a voz do Senhor, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor sobre esta vida, sobre esta mente e sobre este coração. Em nome de Jesus, nós oramos e concordamos, dizendo: amém. Tome seu assento adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos nessa campanha que tem como tema entregando tudo no altar. E eu tinha uma palavra no meu coração para ministrar nessa noite sobre Gênesis capítulo 22, e o pastor Jean fez menção quando Deus fala com Abraão e ordena a ele que tome seu filho, tome os seus 2 servos, abalde, já mistura tudo espanhol com português, tome o jumento também e vá até o Moriá e sacrifique ao Senhor. E Deus tinha me inspirado numa palavra sobre o tema: não deixe Sara despertar. Porque muitas vezes nós temos Saras na nossa vida,
Se Sara estivesse acordada, Abraão teria dificuldade de sair para entregar o filho. E Deus tinha me dado essa palavra há algum tempo, nunca ministrei ela, e ela estava no meu coração para ministrar aqui. Há algumas Saras que estão no nosso coração, sentimentos, dificuldades, preconceitos, traumas que nós temos, que não deixem e não permitem nós entregarmos tudo diante do altar do Senhor. E para que nós possamos entregar, Sara tem que estar dormindo, tem que estar dominada. Mas Deus me trouxe à memória uma palavra que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações também. E eu quero falar um pouquinho sobre isto. Quando nós lemos a Bíblia e nós percebemos, quando a Bíblia fala sobre altar, está falando de entrega, de sacrifício, de deixar tudo, de colocar tudo diante do Senhor, de colocar diante do altar e não ser mais nosso, não pertencer mais a nós. Um exemplo, nós já citamos aqui Abraão, quando entrega o seu filho Isaque, ele está dizendo: Isaque não pertence mais a mim, eu vou entregá-lo ao Senhor e agora pertence ao Senhor. O escritor aos Romanos, Paulo, disse que Abraão tinha tanta fé que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque ainda morto. Tamanha fé desse homem. Então uma entrega é uma entrega total, é uma entrega única, e quando nós falamos de entregar tudo no altar, nós estamos falando de entregar para o Senhor e não tomarmos mais de volta. Mas existem duas passagens bíblicas, pelo menos, que me lembro, que falam de altar, mas de um ponto de vista diferente. De pessoas que estiveram diante de um altar para entregar algo ao Senhor, mas perderam tudo. O primeiro deles foi Saul, que deveria ter matado todos os amalequitas, os animais, os reis, os príncipes, as crianças, as mulheres, tudo. Essa era a ordem de Deus. E ele assim não fez, desobedeceu, mas ficou para si o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor dos rebanhos. Deixou o rei vivo, deixou o melhor e colocou o melhor diante do altar. Ele perdeu tudo porque desobedeceu. Ele perdeu tudo porque altar não é quantidade. Ele perdeu tudo porque altar não é aparência. Ele perdeu tudo porque altar é obediência. E quando o profeta Samuel chega e diz: o que fizeste? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele perdeu tudo. Toma a capa do profeta Samuel e puxa e rasga, e Deus dá uma palavra ao profeta: hoje seria confirmado o teu reino diante de todo Israel, mas porque você não entregou o que era para entregar no altar, hoje o Senhor também está rasgando de ti este reino. Então Saul deveria entregar aquilo que Deus pediu, mas porque não fez, perdeu tudo, perdeu o reinado, perdeu os privilégios, perdeu o privilégio de ser o homem que governaria a nação do Senhor, seu Deus. Ele perdeu tudo. E a segunda passagem de um homem que perde tudo diante de um altar é esta: o rei Uzias, rei que é conhecido na passagem que é muito pregada do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Diz ali naquela passagem: eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Esse rei Uzias, ele teve o mesmo problema do rei Saul. Uzias foi um homem que começou bem, começou no caminho do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui para que você entenda. O versículo 5 do capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, a Bíblia diz que Uzias começou a buscar ao Senhor. E porque começou a buscar ao Senhor, prosperou. Deus abençoou o reinado deste homem, porque este homem se colocou no altar. Se colocou no altar da busca, no altar da fidelidade, como foi cantado aqui, no altar de aliança, no altar de compromisso, porque Deus abençoou e prosperou. Deus deu vitória sobre os filisteus. Deus, ele através dessas prosperidades, recebeu no versículo 8 presentes. Versículo 9, ele edificou torres e poços, tanto em Jerusalém quanto no deserto. No versículo 11, ele tinha um exército
de 2.600 homens destros, aptos para guerrear, capitães de exército. No versículo 13, ele tinha um exército de 307.900 homens de guerra. No versículo 15, ele tinha máquinas de invenção, de engenheiros para tirar flechas e grandes pedras. E no versículo 15, a Bíblia diz que a sua fama voou até muito longe. Tudo isso porque buscou ao Senhor. Tudo isso porque foi fiel. Tudo isso porque fez o que Deus ordenou. E a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Então ele tinha ali tudo para terminar bem. Ele tinha tudo para, da mesma maneira que começou, terminar. Esse é o desejo de todo cristão: entregar a sua vida a Jesus e continuar entregando ela todos os dias, até que nós cheguemos aos céus e ali estaremos com o Senhor eternamente. Não serve começar bem e terminar mal. Saul começou bem e terminou mal. Uzias começou bem e terminou mal. Mas o desejo de Deus para nós aqui nessa noite é que você comece bem e termine melhor ainda. Aleluia. Ele foi maravilhosamente ajudado. E a Bíblia usa uma expressão que me chama a atenção: até que se tornou forte. Foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E aqui eu vejo duas fases da vida desse homem. Tudo bem, na presença de Deus, até que se tornou forte. Até que não precisou mais buscar como tinha que buscar. Até que não precisou mais adorar da maneira que deveria adorar. Até que não tinha mais inimigos o cercando e na sua volta o oprimindo. Até que a fome não bateu mais na porta e não afligiu. Ele foi maravilhosamente ajudado, até que ele estava bem. Depois que esteve bem, se tornou forte. E agora não precisava mais de Deus. Me preocupa, porque tudo começa a ficar mal na história do rei Uzias, quando ele se coloca no altar. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber claramente que ele estava bem até o momento que ele decidiu sacrificar. Até o momento que ele decidiu tomar do incenso e colocar diante do altar do Senhor, como um sacrifício ao Senhor. Tudo estava bem e passou a ser mal quando ele fez o que ele não poderia fazer. O incenso, o sacrifício do incenso, deveria ser oferecido pelos sacerdotes, mas o rei quis oferecer algo diante do altar que ele não poderia oferecer. O alerta dos céus para nós é: altar é lugar de bênção, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega, e quando nós entregamos, nós alcançamos coisas ainda maiores. Mas altar não é lugar de entregar aquilo que não cabe a nós entregar. Altar não é lugar de brincar com Deus. Altar não é lugar de colocar na presença de Deus aquilo que não cabe a nós colocarmos. Altar não é para quem está achando que é para ser e não é. Altar não é um lugar de oferecer aquilo que é bom aos olhos humanos. Altar, uma vez que nós colocamos algo diante do altar, nós vamos dar conta de tudo aquilo que colocamos diante deste altar. Quando nós viemos no culto e nós viemos adorar a Deus, nós estamos fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, um culto racional diante do altar desse Deus. E quando nós viemos no culto, nós estamos colocando no altar adoração, nós estamos colocando no altar vida, nós estamos nos colocando diante do altar.
Mas há um problema quando nós viemos na igreja só para observar o culto, quando nós estamos na casa de Deus só para olhar o movimento e não adoramos, e não glorificamos, e não colocamos diante de Deus aquilo que pertence a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Há um problema. Porque assim como Uzias, nós vamos ter que dar conta daquilo que colocamos e também daquilo que não colocamos. Até que se tornou forte. Tem muita gente que começou bem, mas está terminando mal. Quantas vezes Deus te abençoou e você virou as costas? Quantas vezes você recebeu as bênçãos que tanto orou, jejuou, fez campanha de oração, mas depois que recebeu aquilo que pediu, esqueceu o caminho da fidelidade do altar do Senhor? E uma vez que nós viramos as costas para Deus, nós temos que aprender a lidar com as consequências. E elas não serão fáceis. Você está no trânsito, se você começar a buzinar, falar palavrão e brigar, você vai arrumar uma confusão. Mas se você ser educado e dirigir de maneira correta, você vai continuar o seu trajeto e chegar bem e estar tudo bem. Se eu fizer a coisa errada, eu tenho que lidar com as consequências das coisas erradas que eu fiz. Se eu fizer as coisas corretamente, eu vou receber as consequências das coisas que eu fiz corretamente. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz que o homem receberá tudo aquilo que semeou. Vai ceifar tudo aquilo que semeou. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Nós vamos receber tudo aquilo que nós fizemos. Saul e Uzias são um exemplo de vidas, de pessoas que foram para o altar da maneira errada e tiveram que lidar com essas consequências. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Me chama a atenção esse versículo, porque nós podemos fazer uma pergunta: pastor Marcelo, o que eu faço que faz com que eu seja no altar amaldiçoado? O que eu faço de errado que pode me trazer maldição ao invés de bênçãos? O que eu posso fazer que pode me prejudicar no altar? Que pode fazer eu jogar tudo fora, ao invés de receber tudo aquilo que Deus tem para mim? E nós vamos falar rapidamente aqui nessa noite sobre isso. Havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. Primeiro, o coração se exaltou até se corromper. Ele se esqueceu de que ele só estava ali porque Deus o abençoou. Ele se esqueceu de que só era rei, só estava naquela condição, só tinha paz a respeito dos seus inimigos, só tinha fortalezas, proteção, bênção, exército, porque Deus o prosperou, porque Deus estava com a mão estendida. Uzias esqueceu de que só estava na condição que estava, não por ele, mas por causa de quem estava com ele ali. O coração de Uzias se exaltou até se corromper. E nós não podemos esquecer de que para nós isso também vale. Se a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, ela também diz que todo aquele que se exalta será humilhado. E nós não podemos inverter a regra, irmão, porque a regra não é nossa, é de Deus, e se é de Deus, homem nenhum pode mudar. Pastor Jean fez a menção aqui, estamos vivendo num tempo em que os homens estão buscando honra, os homens estão buscando glória, os homens estão buscando exaltação, e Deus continua dizendo: todo aquele que se exalta é humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Por isso escreveu o apóstolo Pedro dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo os exaltará. Rabacassamaya.
Estamos vivendo num tempo onde os homens estão buscando honras, porque Paulo escreveu a Timóteo dizendo que esse é o tempo onde eles buscarão para si amantes de si mesmos, pregadores que falam segundo os desejos dos seus corações, homens que falam segundo suas vaidades, se esquecendo da doutrina, da sã doutrina, e dando ouvidos às fábulas, aos contos, aquilo que é história. Nós estamos vivendo este tempo em que homens estão subindo ao altar, como Uzias subiu, mais para se corromper e se exaltar do que para entregar algo ao Deus dono do altar. Nós estamos vivendo este tempo em que as pessoas estão querendo mais abajulação para poderem estar na casa de Deus e adorar a Deus, do que entender que é o nosso dever congregar e adorar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar como muitos têm feito. Se eu sou igreja, corpo de Cristo, eu faço parte do corpo, eu estou onde o corpo está, eu estou onde eu ouço a voz de Jesus falar, eu estou no lugar onde adora este Deus, eu estou na casa dele, adorando o nome dele. Enquanto muitos estão buscando esta honra e estão seguindo o caminho de Uzias, o caminho da corrupção moral, o caminho da corrupção espiritual, o caminho da corrupção emocional, Deus está buscando homens e mulheres. Deus está buscando homens e mulheres que entendam que altar não é brincadeira, que entendam que altar não é lugar de querer fazer aquilo que não pode fazer. Deus está buscando homens que coloquem no altar suas vidas, mulheres que coloquem no altar suas vidas, homens e mulheres que não se esqueçam, quem foi aquele que os colocou diante do altar. Homens e mulheres que não se esqueçam quem foi aquele que os colocou ali, quem foi aquele que os libertou dos vícios, da prostituição, da mentira, de tudo aquilo que é maligno, terreno e carnal. Deus está procurando homens e mulheres que não se esqueçam de quem foi aquele que os tirou das drogas, da vida promíscua. Deus está buscando homens e mulheres que não se esqueçam. O coração se exaltou até se corromper, se esqueceu de quem o ajudou, foi maravilhosamente ajudado e virou as costas. Aquilo que é bênção pode se tornar em maldição quando o meu coração se exalta. Aquilo que é bom, a presença de Deus, pode ficar ruim quando meu coração se exalta. Quando eu entro na casa de Deus, esperando aquilo que os homens podem me dar, e eu esqueço de que só há um que pode dar, e sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então sem ele não adianta. Nós não viemos aqui buscar o homem, nós viemos aqui buscar a Deus, e Deus usa quem ele quer. O coração se exalta, e isso é um perigo. Charles Haddon Spurgeon disse algo interessante. Ele diz: como nós podemos esperar honra em um mundo que humilhou o nosso Senhor? Como nós vamos buscar honra na terra, em uma terra que humilhou o Cristo, humilhou o Filho, humilhou Deus encarnado, o Verbo que se fez carne? Então como nós vamos querer honra nessa terra, se essa terra humilhou o nosso Senhor? Não há como nós recebermos isto aqui. A maior honra na vida de um cristão, ouça o que eu vou te dizer, é quando ouça a voz de Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, para o, oh aleluia, e entre no gozo que vos está proposto, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Essa é a maior honra na vida de um cristão. É o céu. Essa é a maior exaltação na vida de um cristão. É o céu. É estar com Ele na glória. O coração dele se exaltou até se corromper. Me chama a atenção essa expressão, porque exaltação trouxe corrupção ao coração do rei e fez com que ele perdesse aquilo que era dele, a bênção que estava sobre ele. Ele perdeu. Nós vamos entender o que aconteceu com ele mais para frente. Entenda uma coisa: se a exaltação é perigosa ao ponto de expulsar um anjo, atenção, essa que estava no céu e convertê-lo em um demônio, em um diabo, como nós vamos imaginar que podemos entrar no céu com esse sentimento no nosso coração? Preste atenção, olhe para cá. Se a exaltação expulsou Lúcifer do céu e o transformou no diabo, como nós vamos querer um céu com esse sentimento no nosso coração? Não há como. Se a humildade te faz parecido com Jesus, a exaltação te faz parecido com o diabo. Se a humildade te faz parecido com o Mestre Jesus, aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. A exaltação te faz parecido com o diabo. Aí o pastor te chama a atenção e tu fica brabo. Aí não vem na igreja. O irmão te contraria, você não consegue mais servir Jesus. Isso é exaltação. Não existem dois céus. Não existem dois caminhos. Não existe dois pais. Só existe um céu. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E só existe um Pai. Se a humildade está no meu coração, meu Pai é Cristo. Se a exaltação está no meu coração, meu Pai é o diabo. E eu te pergunto, o que está reinando no seu coração? Humildade ou exaltação? Pastor, estou muito exaltado. Então coloca a tua vida no altar nessa noite e deixa Deus ser Deus da sua vida. A exaltação faz nós nos esquecermos de quem foi aquele que nos ajudou. Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, no versículo 30, ele olha para a grande Babilônia e ele vai dizer: oh, que grande Babilônia eu construí! E ele ouve uma voz dos céus: passou o teu tempo. Vou traduzir para o português do gaúcho: vai pastar 7 anos. A Bíblia diz que o rei agora tinha hábitos como se fosse de um animal. Foi para o pasto, ficou 7 anos, até que no versículo 34, a Bíblia vai dizer que ele olhou para cima e ele se lembrou que havia um que reinava sobre todas as coisas. E o entendimento voltou. Agora Nabucodonosor não olhava mais para a Babilônia, dizendo que ele havia construído Babilônia. Ele sabia que Babilônia só estava de pé porque Deus havia o ajudado. A exaltação é perigosa, ela nos tira ao céu. A exaltação é perigosa, ela nos faz olhar para trás e esquecer de quem nos ajudou. Jesus, quando cura o paralítico do tanque de Betesda, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o leito para que não esqueça de quem foi aquele que o levantou, depois de 38 anos, vendo o anjo descer, agir as águas, e ele não recebeu o milagre. Não havia como esse homem esquecer de que 38 anos padeceu, mas depois disso, Jesus chegou, liberou a palavra, o milagre veio e a cama estava ali. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é: não te esqueça de onde eu te tirei. Não te esqueças de onde eu te tirei.
Não te esqueça da onde eu te arranquei. Não te esqueça da onde eu te tirei. Não te esqueças. Rabacarabachandaia. Seu coração se exaltou até se corromper. E a Bíblia diz que ele transgrediu contra o Senhor. Esse pecado, esta ação é transgredir contra o Senhor, é pecar sabendo que é pecado. Ele foi contrariado, preste atenção, a Bíblia diz que veio o sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes e falaram para ele: não faça isso. Mas ele não deu ouvido para 81 homens que falaram que não. E ele foi lá e ofereceu um incenso. Não era para ele oferecer. O sacerdote pregou para ele: rei, tu pode ter nome de rei, tu pode ter título de rei, tu pode ser aquele que manda, mas aqui no templo, aqui no templo tem que ser sacerdote. Tu pode ter o título que for, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o bispo, o papa, mas no templo só pode oferecer aquele que tem autoridade no templo. Tem gente que já está entendendo o mistério aqui. Ele transgrediu contra o Senhor. Achou que era rei, e porque era rei, podia tocar nas coisas que diziam respeito ao Senhor. Pode ser obreiro, mas não pode tocar nas coisas que não dizem respeito. Tem coisa que é só o pastor. Tem coisa que é só a liderança. Tem coisa que não é para você. Tem coisa que não é para mim. Tem coisa que não diz respeito a nós. Então diga comigo, deixa quieto. Não mexe. Não faça. Ele fez sabendo que era errado. Uzias podia ter pensado que porque era rei não teria consequência nenhuma. Só que quem colocou a lei não foi Moisés. Quem colocou a lei não foi o sacerdote Azarias. Quem estabeleceu a lei do sacrifício no altar foi o próprio Deus, que deu a lei no monte quando Moisés subiu. E não tem vontade de homem contra a lei de Deus. Não tem título de homem que possa estar acima da palavra de Deus. Olha o que eu vou te dizer: pode ter juiz na terra achando que vai tocar na igreja. Pode ter prefeito por aí achando que pode tocar na igreja. Pode ter rei da terra achando que pode vir na casa do Senhor e fazer o que quer. Mas a lei aqui que governa é a palavra de Deus. E não pense ninguém que não vai ter consequência. Nós vamos dar conta um dia, grandes e pequenos, reis, governantes, governadores, homens que se levantaram contra a noiva do Cordeiro. Vão ter que dar conta de tudo que fizeram, de tudo que falaram. Pastores que pregaram em pecado, obreiros que tocaram na ceia do Senhor em pecado, pessoas que se levantaram contra a obra de Deus, falando dos pastores, falando dos irmãos, tocaram na noiva que não é noiva do pastor Jean, não é noiva do pastor Marcelo, não é noiva do pastor Lindomar. O nome da noiva não é Adolfo Espanha, o nome da noiva é noiva de Cristo, e ela tem dono. E um dia ele vai vir e vai pedir conta de cada palavra que foi dita. Uzias transgrediu, pecou sabendo que era pecado. Tem gente se levantando contra a obra de Deus, sabendo que está prejudicando a obra, e vai dar conta. E não é o título que vai salvar. Olhe para mim aqui. Seu título é uma responsabilidade.
É um privilégio, mas não te isenta do juízo. Muito pelo contrário. Nós vamos ser mais cobrados. Nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos e pensamos. Ele pecou sabendo. Ele transgrediu contra o Senhor. Mateus capítulo 7. Um dia, todos vão estar diante do Senhor e vão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, batizamos. Traduzindo aqui, Senhor, fizemos a sua obra. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Iniquidade é o pecado do coração. Iniquidade é o pecado aqui, ó. O terno tá bonitinho, a gravata linda, o sapato encerado, o cabelinho na régua. Mas o coração, Deus está vendo. A roupa pode não estar muito bonita. Pastor, não tem dinheiro, mas vem para a casa de Deus. Se o coração está reto, é o que vale. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado do coração. Aqueles que falam de uma maneira, mas sentem de outra. Aqueles que dizem que há paz, quando no coração há transgressão, há pecado, há inveja, tem divisão, tem confusão. Ou você acha que o Espírito Santo não vê as conversas que você tem à noite, dentro de um quarto escuro? Ou você acha que o Espírito Santo não te vê quando o seu cônjuge dormiu e o celular continuou ligado? Ele viu. Ou tu achas que ele não sabe dos sentimentos do nosso coração, das palavras que nós ouvimos, sabendo que estava tocando na noiva do Cordeiro? Isso aqui não é indireta, não, isso aqui é direta, meu irmão. É direta, é Bíblia, é palavra de Deus. E Jesus vai olhar para essas pessoas, que Deus nos guarde livre de estarmos ali. E Ele vai dizer: sai daqui que eu não te conheço, te aparta daqui. Saia, é uma expressão de expulsar, como vomitar-te-ei da minha boca. Você não faz bem, não é o seu lugar aqui. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam esta iniquidade. Uzias transgrediu, pecou sabendo. Isso é o pior pecado que existe. Aquele que sabe que é mentira, mas continua afirmando a mentira. Aquele que sabe que adulterar é pecado, mas continua adulterando. Aquele que sabe que fofoca é do diabo, porque a Bíblia disse que há 6 coisas que Deus abomina, mas a 7ª Ele odeia. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 7. Nós não podemos esquecer que nós vamos dar conta. Aquilo que era bênção se tornou maldição. Por quê? Porque o coração se exaltou, se corrompeu e ele transgrediu. Uma pessoa que transgrediu, que está pecando sabendo, não quer ouvir ninguém. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém está na altura suficiente. Não tem gente assim? Eu sou bom o suficiente. Em inglês tem uma expressão: me, myself, igual a nice. Eu comigo mesmo sou suficiente. Eu não preciso de ninguém. Ô meu irmão, pelo amor de Deus. Se tu não precisa de ninguém, então vai para o céu. E nem no céu vai dar certo. Porque lá vai ter Jesus. Lá vai ter os irmãos. Lá vai ter a igreja. Não vai dar certo. Não houve ninguém. 81 homens dizendo não faça. E ele se indignou. Não tem gente que está indignada porque foi corrigido. Eu sou rei, não aceito correção. Vai perder o trono então. Vai perder aquilo que tem.
Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele não ouviu, ele se indignou, ele acreditou que ficaria tudo bem fazendo errado. Não fica não, meu irmão. Altar é coisa séria. Altar é coisa séria. Olha o que aconteceu com esse rei, e eu já vou terminando. A Bíblia diz que esses homens resistiram ao rei Uzias e ele persistiu. Ele oferece o incenso e a lepra sai na testa. Ele liga o incenso, coloca fogo, o incenso sobe e a lepra saiu na testa. O que era lepra? Lepra era uma enfermidade hoje conhecida como hanseníase. Naquela época não havia cura. Quando uma pessoa era acometida de lepra, ela era afastada de tudo e de todos. Era deixada num lugar para morrer sozinha. Ele achou que porque era rei, porque foi maravilhosamente ajudado e era forte, não ia acontecer nada. Colocou fogo no incenso, a lepra apareceu. Tem gente que está leproso no altar. Tem gente que está leproso. Olha o que eu vou te dizer aqui. A lepra de Uzias apareceu na testa, todo mundo via. Segundo Reis capítulo 5, a Bíblia também vai falar sobre um leproso, que era Naamã. A lepra de Naamã não apareceu na testa, apareceu embaixo da armadura. Ninguém via, só que os dois estavam com lepra. E tem gente que está assim dessa mesma maneira. O caso de Naamã era só o tempo, porque a lepra se espalha pelo corpo. Tem gente que continua como Naamã, nome de general, chefiando o povo, mas está leproso e Deus vê. Nessa noite o que o Espírito Santo quer fazer conosco é tirar a armadura, tocar na lepra, lavar o que precisa ser lavado. A lepra de Uzias saiu na testa. Pegaram ele, levaram ele para um quarto, e o fim desse homem foi morrer sozinho. Morreu sozinho, porque fez o que não era para fazer no altar. O altar é coisa séria. Quem sobe no altar com a vida com Deus, ok, é abençoado. Mas quem não sobe vai colher as consequências de um dia saber que não poderia ter feito, que não poderia ter falado, que não poderia ter entregado. Você quer morrer sozinho ou você quer morrer curado? Você quer subir para o céu com Jesus? Ou você quer descer para o inferno com o diabo? Pastor, eu olhei para o meu coração e eu tenho lepra. Eu sei, eu toquei onde não era para tocar. Eu falei o que não era para falar. Eu estou subindo aqui para cantar, pastor, mas o meu coração não está bom. Eu estou tocando, eu estou sentado no altar, mas o meu coração não está legal. Nessa noite o Senhor tem uma palavra para ti. Não saia daqui sem tratar a sua alma. E eu termino aqui dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler rapidamente. Abra comigo. 2 Coríntios capítulo 12. Uzias se perdeu, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E há um homem na Bíblia que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que se chama Paulo, apóstolo dos gentios, que um dia orou ao Senhor e disse: Senhor, tira de mim o espinho da minha carne. O espinho de Paulo não era pecado. Nós temos que entender, alguns dizem que era uma enfermidade, algo assim. Era algo que o afligia, que o envergonhava, uma afronta de Satanás. E ele ora, e ele pede que o Senhor tire os espinhos. Versículo 5 a seguir, vamos ler. De um assim,
Me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha, Uzias se perdeu porque foi forte. Paulo ganhou a batalha da fé, completou a carreira porque era fraco. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei sem entendimento, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha aqui para mim. Uzias se perdeu porque se exaltou e se corrompeu. Paulo tinha um espinho para não se corromper e não se perder. O conselho de Deus para nós é: não ore mais para que Deus tire os seus espinhos. Não ore mais para que Deus tire os espinhos. Tem gente que está se tornando forte e perdendo Deus. E o que Deus está dizendo é: com o meu espinho eu te faço fraco, e na tua fraqueza eu aperfeiçoo a minha força. Versículo 7 ainda. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E olha o que o Senhor disse ao apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uzias se perdeu porque era forte, Paulo ganhou porque era fraco. Deus está falando com alguém aqui: eu te quero fraco na minha presença. Eu te quero fraco dependendo de mim. Eu te quero fraco, mas no meu altar, do jeitinho que eu quero, da maneira que eu quero. Porque você fraco, eu te fortaleço. Você fraco, eu te renovo. Você fraco, eu te aperfeiçoo. Eu te levanto, eu te sustento. Porque você fraco vai entender que a minha graça é suficiente. E ele vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, e nas injúrias, e nas necessidades, e nas perseguições, e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo está dizendo aqui: quem é forte não são os reis. Os fortes não são os homens nobres da terra. Os fortes são aqueles que olham para dentro de si e sabem que não podem mais dar um passo sem o Deus que está no céu. E olhando para si, sabendo que não podem, começam a buscar a este Deus e são fortalecidos. E são fortalecidos. Fique de pé em nome de Jesus. Forte é aquele que começa a buscar a Deus. E uma vez que nos voltamos a Ele, vamos olhar para nós e vamos saber que não podemos. Vamos saber que não temos capacidade. Vamos saber que nossas mãos não têm força suficiente para trabalhar todos os dias. Vamos saber que nós não temos palavras de vida eterna. Quem tem é Ele. Vamos saber que os dons não são nossos, são dele, dados à sua igreja. Fortes são aqueles que sabem que a sua força vem de Deus e que não se esquecem daquele que os fortalece a cada dia. Deus está falando conosco. Você caiu quando você acreditou que estava bem. Você caiu quando acreditou
que porque no fim do mês tinha dinheiro na conta, estava tudo resolvido. Você caiu porque você esqueceu que fui eu que abri a porta. Se esqueceu de que sou eu que te dou saúde. Se esqueceu de que sou eu que te abençoo. Rabachokidaramassuda cai. Você caiu quando você parou de depender de mim. E assim te diz o Senhor: se tu voltares para mim, eu tenho graça para te levantar. Se tu voltares para mim, eu tenho graça para te fortalecer. Porque o altar para ti não é para perdição. Altar para ti não é para maldição. Eu não tenho lepra para aqueles que são meus. Debiaçucataia. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho força verdadeira. Recassomataraia. Se nós nos voltarmos ao Senhor, Ele se voltará para nós. Eu quero chamar aqui na frente somente pessoas que têm coragem de vir aqui no altar hoje, não para se perder, nem para ser tomado por lepra, mas vão vir aqui neste altar hoje, reconhecendo que fizeram o que não deveria fazer, e têm o desejo de serem restauradas. Isso aqui é apelo só para quem tem coragem de reconhecer que é fraco mesmo e depende de Deus, de reconhecer que não pode. E se você vai vir aqui na frente, vem agora, não deixe para depois. Em nome de Jesus, venha na frente, já venha adorando a Deus e buscando a Deus. Ele vai te restaurar aqui nessa noite. Isso aqui é gente que ainda quer Deus e ainda reconhece que precisa. Gente que não quer mais dar um passo sem o Senhor e sem a presença do Senhor. E se tiver alguém aqui no altar que quer descer, pode descer também. Em nome de Jesus, para receber oração e ser curado. Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos aos céus. É noite de renovo. É noite de restauração. O Senhor vai tirar essa lepra. Essa lepra que está escondida, Ele vai tirar. Ele vai curar aqui nessa noite. Rabacachatorocomaia. Eu vou pedir os obreiros do altar que me ajudem a orar aqui em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanto a minha mão sem ira, sem contenda na tua casa. Lebecaia sotarabassanda, edeveresurabaquitai, elemantocolebicaia, eremashutorobosebabacai, tebiastef, urekendofou, anemerassu, urahashitocou, debiastoviacai, tulibikitorebiastof. Em nome de Jesus, venha Deus soprando. Venha ó Deus movendo, venha ó Deus visitando, do alto da cabeça, a planta dos pés, nessa noite agora, com teu poder, porque a tua graça basta, porque a tua graça é suficiente. Debistebe a raia, o rebaixando robocola madaraia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, vai visitando agora o teu povo, vai visitando agora, na fraqueza traz força, na medida que o teu povo ora, na medida que o teu filho e tua filha vai reconhecendo, vem com a tua presença, vem com a tua graça, vem com a tua força, vai lavando, vai soprando, vai movendo, vai lavando, vai soprando, vai movendo, vai lavando, vai soprando, vai movendo, em nome de Jesus Cristo. Essa lepra que veio vai sendo agora queimada, em nome de Jesus.
Todo sentimento de exaltação vai cair por terra. Igreja, levante a tua mão aos céus. Fale com Deus. Fale com Deus. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Deixa ele te pegar. Rabacatosebaia. Redentor e me sai. Esse altar não vai ser maldição na vida de ninguém, porque nessa noite ele te restaura. Rabiastele becora baixanda. Tulibique biasebe adaraia. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus Cristo graça para vencer, graça para suportar os espinhos, para que não se exalte. Em nome de Jesus Cristo, receba graça para se levantar aqui. Em nome de Jesus, esta mente vai ser liberta, este pensamento vai ser livre agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Rabacosa Madaraia. Coloque tua mão na tua cabeça, mão na cabeça todos, em nome de Jesus. As duas mãos na cabeça, em nome de Jesus Cristo. Você vai dizer comigo, com toda a força e gana e desejo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me liberta de todo sentimento de exaltação, de orgulho. Em nome de Jesus, todo bloqueio na minha mente, no meu coração, toda seta na minha mente, no meu coração, toda opressão na minha mente, no meu coração, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Eu sou lavado, remido, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Diga comigo: eu sou lavado, remido, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Diga comigo assim: minha vida, meu coração, minha mente pertencem ao Senhor, e toda a glória, toda a honra, todo louvor em mim é para Ele. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem que fez essa oração e sentiu um peso embora? Quem que fez essa oração agora e sentiu aquele peso ir embora? Levante a mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e guarde vocês. Deus quer dar tudo. Olhe para mim aqui e preste atenção. Deus quer dar tudo para aqueles que sabem que não são donos de nada. E Ele nos dá essa mentalidade. E vocês hoje têm um privilégio muito grande. E a coragem de vir aqui, receber esta oração, reconhecer que tudo pertence a Ele. Por isso eu digo para vocês, não ore mais dizendo: Senhor, tira o espinho. Diga: Senhor, se o espinho é para que eu não me perca no altar, eu prefiro ficar com o espinho, mas ficar no altar. Amém? Deus falou conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço ao Senhor. Volte ao seu lugar, por favor. Agradeço o pastor Jean. Que Deus abençoe o pastor Jean, que é um amigo que nós temos aí de alguns anos, né? Glória a Deus. Deus te abençoe. E eu peço algo para vocês aqui. Ajudem o pastor de vocês. Ajude a pastora de vocês. Sejam facilitadores da obra de Deus. Isso faz a diferença. E sendo assim, serão abençoados ainda mais. Amém? Que Deus abençoe vocês. Guardem tudo. E vamos receber o nosso pastor com aplauso, dando glória a Deus aí, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra aí? Quem foi abençoado pela palavra aí? No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós já estamos partindo para o encerramento, mas antes de partir eu quero aqui chamar a pastora Ana Carolina, o Zaio, o pastor Marcelo. Nós vamos estar orando pela vida deles. Amanhã eles voltam para o Rio de Espanha. Glória a Deus. Nós vamos ungir no nome de Jesus Cristo. Aleluia. A vida deles. Glória a Deus. Nós vamos orar. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet aí. Glória a Deus. Irmão, ontem nós tivemos aqui nosso podcast. Foi uma benção, graças a Deus. Tá aí os novos repórteres. Glória a Deus. O Daniel também. O Daniel é um engenheiro da DFTV. Para a glória de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Zaio, o vovô está assistindo. O pastor Lindomar está conosco ao vivo. Mostra a igreja para o pastor Lindomar. E a igreja vai dizer 1, 2, 3. Glória a Deus. De novo, vai. 1, 2, 3. Paz. Toda Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando aqui pela